Disciplina na vida contemplativa. Independente de quanto conhecimento da verdade uma pessoa possa ter, não importa quantos anos tenha estudado a verdade, ela pode não ter ainda poder de cura. Não são quantas declarações de verdade uma pessoa conhece intelectualmente ou pode declarar. O poder de cura tem a ver com o grau de consciência e convicção reais do não poder das aparências. É por essa razão que o caminho espiritual é um caminho de disciplina, e todo discípulo ou estudante deve começar em algum momento de sua carreira a se abster do julgamento. Na proporção em que essa consciência de nenhum julgamento é alcançada, as aparições neste mundo automaticamente mudam conforme elas tocam sua consciência. Isto é porque sua consciência não está reagindo ao bem nem ao mal, e é, portanto, capaz de rasgar o véu da ilusão, até mesmo o véu da boa ilusão, e ver que não há nada a temer e nada para se vangloriar, porque o que você está vendo não é a criação espiritual, mas um conceito, às vezes bom e às vezes ruim, às vezes rico e às vezes pobre, às vezes saudável e às vezes doente, às vezes vivo e às vezes morto. Mas nada disso é verdade sobre o reino de Deus. A declaração do Mestre, meu reino não é deste mundo, ajuda-nos a nos disciplinar. E imediatamente fechamos tudo o que vemos ou ouvimos, percebendo que esse é o mundo, mas não é o meu reino, o reino do Cristo, o reino espiritual. E, portanto, não amamos, odiamos, nem tememos isso. Pense na disciplina envolvida em abster-se de todas as tentativas de mudar a aparência, quando estamos no meio do que parece ser um problema para nós ou para o outro. Pense em qualquer aparência discordante que você já tenha visto, ouvido, provado, tocado ou cheirado. Veja a disciplina necessária para evitar alterar, mudar ou fazer algo a respeito, e então ser convencido e saber: meu reino, o lugar onde eu habito, me movo e tenho meu ser, não é deste mundo. Portanto, não tenho nada a ver com este mundo, a não ser saber que não é meu reino. Quando retiramos o julgamento, o que significa retirar nosso ódio, medo ou amor pela aparência, é então que este invisível, o Espírito de Deus que está em nós, pode imediatamente trabalhar para mudar a aparência. A autopreservação é a nota dominante na experiência humana. Quando os discípulos ficaram com medo por causa da tempestade no mar, eles despertaram o Mestre, mas ele não tentou parar a tempestade orando a Deus, porque sabia que estava sendo confrontado com uma aparência ilusória. Ele apenas repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve uma grande calma. O que os discípulos estavam vendo era algo mais do que uma tempestade. Eles provavelmente não estavam cientes disso, mas estavam vendo uma personalidade própria à parte de Deus, e acima de tudo, talvez estivessem com medo de perder suas vidas. Os discípulos, tomados pelo medo como estavam, respondiam, como a maioria das pessoas, à primeira lei da natureza, a lei da autopreservação. Na cena humana, essa lei, se é que podemos dignificá-la pelo nome de lei, é responsável pela maior parte do mal que existe no mundo. Uma pessoa não roubaria se não estivesse tentando preservar seu senso pessoal e humano de vida. Ela espera evitar a fome ou evitar ser um fracasso, evitar a falta e a limitação. Em suma, ela está preservando seu próprio senso humano de identidade. O que, além de autopreservação, está por trás de toda guerra? Os homens chamam isso de patriotismo, porque afirmam que guerras são travadas para preservar a nação. Mas uma nação é apenas um grupo de indivíduos, então, em última análise, é a preservação e perpetuação de si mesmos, de suas vidas humanas e suprimentos humanos
que os induzem a entrar em guerra. O horror disso é, no entanto, que as pessoas estão sempre dispostas a sacrificar e mandar seus filhos para serem mortos, contanto que possam ficar em casa e serem salvos. As crianças não são tão importantes para a maioria das pessoas como elas próprias são. As crianças devem sair e serem mortas, feridas ou ficarem dementes, para que outros possam ficar em casa e ter abundância. Na tempestade, então, os discípulos não estavam realmente com medo da tempestade. Que diferença teria uma tempestade para eles se eles não tivessem acreditado que suas vidas estavam em perigo? Quem se importa se o vento é de 40 ou 100 milhas por hora se não há perigo para a vida? É só quando há medo da perda de vida que alguém se importa se a tempestade se enfurece ou cessa. Muitos de nós seriam capazes de alcançar a libertação do mundo de causa e efeito, isto é, do mundo das aparências, se pudessem colocar em prática a grande certeza do Mestre. Sou eu, não tenhas medo. Conhecer essa verdade imediatamente nos despojaria de qualquer julgamento quanto à natureza da aparência. Sou eu, não tenhas medo. Eu, Deus, é a única vida. Eu, Deus, é a vida do ser individual, e a vida não pode ser perdida e nem destruída. Que a tempestade faça o que quiser, não posso temer. Da mesma forma, quem se importa com quantos germes existem no mundo, a menos que possamos acreditar que os germes podem destruir nossa vida? Isso cria um antagonismo em nós. E estamos saindo agora para limpar todos os germes da face da terra. Por quê? O que nós temos contra os germes? Nada, exceto que eles ameaçam a destruição de nossas próprias vidas ou a nossa própria saúde. Mas suponhamos que chegássemos à conclusão de que a nossa vida é indestrutível, que nem a vida e nem a morte podem nos separar de Deus? Agora, que diferença fariam os germes? E nessa percepção, a batalha contra o erro cessaria. Cessaria essa forma particular de erro, e nenhuma dessas coisas nos moveria. Nenhuma dessas coisas me move. Minha vida é Deus. Minha vida está em Deus. Minha vida é com Deus. E nem a vida, nem a morte podem me separar de Deus. Nessa percepção, a própria morte não tem mais medos ou terrores. Ninguém pode temer a morte, uma vez que perceba que nem a morte nem a vida podem separá-lo da vida que ele é, a vida que é o seu ser. O desapego de um observador. Se aceitarmos a declaração do Mestre, meu reino não é deste mundo, não precisamos lutar, remover ou superar nada no mundo externo. Eu sou, não tenhas medo. Eu sou a vida em ti. Eu, Deus, o Espírito de Deus em ti, sou a tua vida, o teu ser e a substância do teu corpo. Quando não temos mais medo de nada no mundo externo, chegamos automaticamente a um estado de consciência que não mais se preocupa com as boas aparências ou teme as aparências do mal, mas olha para elas com um sentimento de desapego, como espectador ou um observador, sem interesse em mudar, melhorar ou destruí-las, apenas com a atitude de um observador. Nessa atitude de observador, nossos poderes mentais pessoais param e é como se estivéssemos assistindo a um nascer do sol ou a um pôr do sol. Ninguém em sã consciência acredita que pode apressar o nascer do sol ou que possa aumentar sua beleza. Portanto, ao assistir a um nascer do sol ou um pôr do sol, nos tornamos completamente observadores, observando a natureza no trabalho, observando Deus no trabalho. Nós nunca entramos na cena, nunca procuramos mudar, remover, destruir ou tentar melhorar alguma coisa. Como espectadores, estamos no centro absoluto de nosso próprio ser
E como espectadores, podemos dizer com sinceridade: que lindo pôr do sol! Ou Deus está trazendo um lindo nascer do sol. Se estivéssemos em uma galeria de arte, diante das obras dos grandes mestres, seríamos observadores, porque tudo o que estaríamos tentando fazer seria tirar da imagem o que a artista colocou ali. Nós não tentamos melhorar a imagem, nós não tentamos destruí-la. Tudo o que procuramos fazer é extrair do quadro o que o artista criou e colocou lá para o nosso desfrute. Nós não entramos em cena, contemplamos, e se entramos em alguma coisa, seria a consciência do artista, para observar exatamente o que ele viu, porque somos agora uma consciência, uma só mente. Quando ouvimos uma sinfonia, não entramos na sinfonia. Nos afastamos como espectadores, dessa vez ouvindo o que o compositor tinha em mente. Não estamos tentando melhorar seu trabalho, nem estamos tentando destruí-lo. Estamos apenas tentando entendê-lo. Mesmo que soe como música ruim para nós, desagradável, discordante ou inusitada, nós ainda não tentamos mudá-la. Ficamos parados sem julgamento, tentando entender o que o compositor tinha em mente. E não seria surpreendente se, eventualmente, nos encontrássemos bem dentro da consciência daquele compositor, ouvindo a música como ele a ouviu quando a colocou no papel. Então teríamos o mesmo entendimento que ele tinha. Assim é que Deus criou este universo e tudo o que nele existe, e é bom. No nosso sentido finito, entretanto, vemos alguns desses universos como maus e alguns como bons. E, estranhamente, o homem ao nosso lado pode estar vendo o que chamamos de bom como mal. O que vemos como mal, ele pode estar vendo como bom. Então, portanto, não podemos estar vendo esse universo do jeito que Deus o fez. Estamos vendo isso através de nossa ignorância de Deus, nossa falta de consciência de Deus. Assim como podemos ver uma pintura ou ouvir música e, por causa da nossa ignorância, sermos incapazes de discernir o que o artista ou o compositor tinham em mente. Ao olharmos para este mundo de aparências sem julgamento, é como se estivéssemos percebendo que o Espírito de Deus fez tudo o que fez e o tornou espiritual, e nessa percepção, agora contemplamos um universo espiritual, mesmo que no momento nós o façamos sem entender ou ver da maneira como o grande arquiteto do universo o criou. Nós não podemos ver através dos olhos daquele que projetou e formou este universo. Enquanto estamos olhando para fora dos olhos humanos, mas olhando para este mundo sem julgamento, é como se estivéssemos tentando ver o que Deus criou, como Deus vê, em outras palavras, entrar na consciência de Deus. A única maneira pela qual podemos fazer isso é nos abstermos do julgamento e ficarmos quietos, não vendo nem o bem nem o mal, sendo observadores e deixando o Pai nos apresentar a imagem. Nós apenas testemunhamos, nós apenas contemplamos, mas não com a ideia de curar alguém, não com a ideia de melhorar ou enriquecer alguém, apenas com a ideia de contemplar o quadro como Deus o fez e como Deus o vê. Retirar o julgamento. A única maneira pela qual a mente de Deus pode ser expressada conscientemente através de nós é quando estamos retendo o julgamento humano quanto ao bem e ao mal e permitindo-nos sermos observadores. E então, o Espírito de Deus vive dentro e através de nós, mudando o quadro do que parece ser e revelando-nos o que sempre esteve lá, embora o sentido finito não o pudesse discernir. Flores, lindas e coloridas como elas são, na verdade não têm cor. Nós não estamos vendo as flores como elas são, porque a cor não existe. Existem ondas de luz e quando elas atingem nossos olhos, interpretamos a taxa de sua vibração como cor. Uma certa vibração é interpretada como vermelha, outra como roxa e outra como azul.
É cor apenas quando toca a nossa visão. E se a nossa visão não é precisa, podemos ver uma cor como vermelho, enquanto outra pessoa pode vê-la como uma cor diferente. É o mesmo com o som. Se em uma floresta a maior árvore fosse cair, nunca haveria um som ouvido naquela floresta, porque nenhum som estava ocorrendo. Há ondas sonoras invisíveis instauradas pela árvore que cai, mas o silêncio é absoluto e completo até tocar um tímpano. Essas ondas sonoras devem tocar um tímpano antes que possa haver algum som. E se tocarem um tímpano deficiente, ainda não haveria nenhum som, não importa o quão alto o som possa parecer para você. Estamos sempre julgando pela limitação de nossos sentidos finitos. Nós não estamos vendo este mundo como é, estamos vendo este mundo como a nossa mente o interpreta. Em algumas partes do mundo, as pessoas ficam nuas e nesse tipo de civilização, ninguém pensa que há algo de errado nisso. O fato é que estar vestido ou despido é um conceito de vida que evoluiu, não a própria vida. O pai disse: "Quem te disse que estavas nu?" Conforme vivemos a vida de contemplação, portanto, nos encontramos gradualmente retirando o julgamento das aparências. E quando vemos ou quando somos informados sobre aparições errôneas, não reagimos a elas, e elas não se registram em nossa consciência. E no que diz respeito a elas, nossa mente está em branco. Não temos o desejo de mudar, alterar ou melhorar a aparência apresentada a nós. Somos apenas observadores, esperando que Deus nos revele como realmente é. Acorda, tu que dormes. Eu ficarei satisfeito ao acordar com a tua semelhança. Uma pessoa espiritualmente desperta está completamente satisfeita com as pessoas deste mundo, porque as conhece como realmente são, e mesmo que veja as discórdias e problemas que elas estão experimentando, ela também sabe que essas não são partes do seu ser real, mas apenas uma parte desse sentido educado que está tentando preservar uma vida já imortal, ou tentando obter mais provisões para alguém que é e sempre foi herdeiro conjunto de Cristo em Deus. Portanto, ele olha com compaixão para aqueles que ele conhece, que ignoram sua verdadeira identidade ou que não entendem a natureza do mundo de Deus. Suponha que você chegue à conclusão de que eu e meu Pai somos um, que a vida de Deus é a sua vida individual e, portanto, sua vida é indestrutível, e que nem a vida nem a morte podem separar você de Deus, que é vida eterna e imortal. Agora você começa a perder o medo da morte, começa a perder o medo do ladrão com uma arma na mão, porque sabe que não tem vida a perder. Você não tem mais medo por sua vida. Sua vida é agora reconhecida como Deus, indestrutível, imortal e eterna. Morte? Nem a morte pode separar você de Deus. Desperta, tu que dormes, e aprenda que Deus é a sua vida. Nem a vida nem a morte podem tirar sua vida de você. A vida continua se você vive no Oriente ou no Ocidente. Continua se você mora nesta casa ou naquela casa. Continua se você é jovem ou velho, ou mesmo se você foi para o reino do além. A vida é uma experiência contínua, porque a vida é Deus e Deus é vida.